Vamos ver aqui agora, então, os fundamentos filosóficos, espirituais desse jogo Mahalila, que é um jogo de autoconhecimento, é um mapa, né? O Mahalila é um mapa da consciência. Com ele a gente consegue se localizar em que ponto eu estou na jornada da evolução da minha consciência rumo a retornar à fonte, à origem, à minha essência divina, que aqui no tabuleiro ela é manifestada, né, assim, na casa 68, que é a casa vai conta louca, é onde o jogo começa e aonde a gente termina também a nossa jornada heróica por esse mundo, por essa convocação dessa aventura que é a própria vida. É uma Mahalila, ele é uma manifestação na forma daquilo que é a vida, né? Aquilo que é a essência e manifesta, né? Da estrutura da existência. Então, a gente tem um tabuleiro com 72 casas que representam 72 manifestações, pontos de consciência, e o jogo começa, então, o jogo da vida, o jogo, estou falando aqui de uma maneira maior, não só o jogo da sessão, né? Estou falando do jogo viver. Maha significa grande, Lilos, passatempos divinos. Então, o jogo desse grande passatempo divino que é a vida manifesta começa na casa 68. Vou passar aqui então para vocês agora esse fundamento que é a cosmogênesis, né, do viver, o que é a vida, né? Para quando a gente entrar na sessão, isso já está alinhado, esse conceito já está como um fundamento, como um entendimento comum. E, inclusive, ajuda muito a gente nos nossos processos de vida a ter esse autoconhecimento mesmo de por que que a vida é aquilo que ela é. Por que que a gente passa por todos, né, os nossos desafios na vida? Somos é, abandonados, isso tudo é uma grande piada de mau gosto, né? Assim, a gente tem essa cultura de que temos uma escassez, né? Uma, algo que nos falta, né? Como se a gente tivesse uma dívida eterna, uma dívida com alguma coisa, ou isso tudo é um movimento da pura graça da vida, do amor. Qual é, né, a minha base? Eu enfrento a vida, eu vivo a minha jornada com que sentido, né? Então, o Mahalila, ele traz um campo de sentido, de significado, não é apenas um jogo de autoconhecimento, mas é um jogo de autoconhecimento fundamentado numa cultura védica, indiana, é uma cultura absolutamente espiritualista. Então, quando a gente está falando desse jogo de autoconhecimento, a gente tem que entender que é um jogo que tem esse atravessamento, né, do entendimento do que a vida é uma vida eterna. Ela não começa no nascimento, não termina na morte, mas que existe um atravessamento de várias existências rumo a uma iluminação, rumo a um revelar daquilo que a gente sempre foi, mas esqueceu. Então, começa tudo aqui, na casa 68. O Buda aqui está representando a nossa consciência divina, na casa 68, que é a morada do Senhor Vishnu, ou o plano da consciência cósmica. Qual é os grandes atributos, né, dessa consciência divina? Quando a gente para e pensa, né, que várias tradições falam, né, da fonte, da criação, de onde a gente veio, da nossa origem, a gente tem, se a gente, né, quietinho no nosso silêncio, na nossa meditação, entrar em contato com isso, a gente vai chegar num lugar de puro amor, de paz, de bem-aventurança, de integração, de unidade, de serenidade. Por mais que essas qualidades não estejam é, evidentes no nosso dia a dia, às vezes a gente tem umas aberturas, uns flashes, mas logo passa, a gente sabe que a gente veio desse lugar. Existe uma intuição, porque é isso o que a gente é. Mas a gente
quando decide entrar no lila, né, que são os passatempos divinos, essa grande convocação para essa jornada, a gente esquece. E aí a gente tem todo esse trajeto para retornar à nossa memória, da nossa real origem, né? Mas por que então que a gente sai e parte de um lugar de puro amor, de abundância, de paz, de bem-aventurança, de êxtase, de prazer, e se encontra agora nesse esquecimento, nessa busca, passando por desafios, por dores? Por que isso, né? Se era tão bom onde a gente estava, por que a gente não está mais lá? A ideia que o Mahalila traz desse conceito, né, de por que que a vida é o que é, porque a gente imagina assim, quando tudo começou, só existia puro amor, pura luz, sem nenhuma manifestação. E essa energia criadora de puro amor, pura luz, ela não conseguia conhecer a si mesma. Então, ela inventou um lila, um passatempo, uma forma de dar consciência a si mesma, que é criando várias manifestações, várias formas, infinitas possibilidades de se manifestar, para ter a experiência de si mesma de forma consciente. Então, a grande inteligência, a gente pode chamar o nome que a gente quiser, né? Pode falar de Deus, uma inteligência criadora, o grande mistério, enfim, cada pessoa e tradição traz isso de uma forma, né? É, ela tem uma característica que é o êxtase pelo prazer de criar. Então, o criador, a criadora, essa energia divina, o ser, a pura presença, ela tem prazer em criar, em se autocriar, em se manifestar de diversas formas. Dizem que essa é a qualidade do amor, né? O amor cria, né? É, Então, foi criando, né, infinitamente as suas milhões de formas. Eu, você, somos uma das manifestações dessa forma e outras tantas não humanas também, né, que existem. É, e quando a gente foi criado, a gente teve uma convocação, sim, né, que é como se o próprio Deus, o próprio Criador, falasse para a gente: olha, façam essa jornada por mim, para eu poder ter consciência daquilo que eu sou. Porque a gente pode imaginar que a grande consciência cósmica, ela é uma pura luz, né? Ela é pura potência. E quando a gente imagina um espaço onde há apenas luz, não é possível enxergar nada. A gente pode falar, a gente enxerga a luz. Não, nem a luz ela é conhecida, porque para se entender o conceito de luz, a gente precisa de um contraste, que é a escuridão. Então, na pura luz, quando ainda não existe a dualidade, escuridão, o seu contraponto, a gente não tem nem consciência da luz. Então, essa é a ideia por trás da criação. Ela queria ser consciente, ela queria ser luz consciente, ela queria ser amor consciente. Para isso, ela inventou, né, um lila, um passatempo, que é de se autocriar em diversas formas e que essas manifestações infinitas se esquecessem da sua origem, para poder, no processo de viver, retornar à memória, à consciência de quem se é, só que dessa vez de forma consciente, para se encantar com a própria beleza da criação. Então, quando a gente, como eu falei, nós fomos criados, a gente teve um grande chamado, um chamado da grande jornada, né? A grande jornada heróica, que é embarcar nessa aventura de dar consciência ao Criador, que nós somos uma das suas faces, uma das suas manifestações. Então,
meus amigos, minhas amigas, o que a gente está fazendo aqui não é pouca coisa, não. A gente está aqui para servir de ponte de consciência para o divino. Olha que fantástico, né? Que é, na verdade, quem nós somos, a nossa própria identidade. Só que a gente esqueceu. E a gente esquece porque isso faz parte do jogo. A casa 2 do Mahalila é a casa Maia, é a casa do esquecimento, são os véus de Maia, né, que a gente escuta falar. É a casa da ilusão, do esquecimento, a ilusão da separação. Então, quando a gente entra, né, e diz sim para essa jornada, é com emoção, né? Eu gosto de dizer que, assim, ninguém deve ter nos enganado. Se enganaram a gente ou a gente esqueceu, na verdade, porque essa jornada é com muita emoção. A gente esquece para poder lembrar, né? Então tem esse mecanismo de Maia que é fazer a gente ter esse lapso de memória e procurar aquilo que nós somos. E quem nós somos? Nós somos amor, por amor. E a gente esquece que a gente é. Então, quando nós nascemos nessa manifestação material, a gente passa a procurar esse amor, essa completude, essa experiência de unidade. Só que a gente se vê separado do todo, né? Maia é a ilusão da separação. Então eu esqueci quem sou eu, esqueci que eu sou a unidade com o amor, então eu passo a procurar isso que está me faltando fora de mim. Então, os primeiros que recebem a carga dessa busca são os nossos pais, né? Que são os nossos criadores. Então, eles recebem já de cara a nossa demanda. A gente fala, vem cá, tá faltando alguma coisa, eu não vim completo, cadê? Cadê esse amor, né? Que a gente não sabe ainda o que é falar, né? Dessa palavra, sobre essa energia, mas a gente sente que está faltando alguma coisa. Em algum momento, a gente vai se deparar com uma frustração, porque a criança, ela tem uma exigência de amor exclusivo. Ela sente que ela precisa ser amada exclusivamente, porque a ilusão da separação faz com que eu esqueça, inclusive, que o outro sou eu, né? Então, se eu tenho um irmão, ou o amor, né, que eu quero receber do meu pai, ele dá também para minha mãe, eu falo assim, mas então tá faltando, porque ele não vem todo para mim, né? Então a gente sente que a gente não está recebendo tudo. É, já começam, né, os mecanismos de distorção, né, da realidade a partir do véu da ilusão, do esquecimento. Então, o resultado, né, já, né, de cara da ilusão é a frustração, porque esse amor exclusivo ninguém vai receber. Mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter uma desilusão, uma ferida, né, de abandono, de desamor, por mais que os nossos pais tenham nos dado tudo. Se não forem eles a nos frustrar, será a vida. Inclusive, eu já vi em jogos assim que a pessoa não tinha nenhuma queixa dos pais. Os pais deram tudo o que ela precisava, não tinha nenhuma, nenhum ressentimento, nenhuma mágoa dos pais. Isso é raro. Eu já tive um jogo assim. Só que a vida frustrou, porque a vida não é igual aos pais, né? Em algum momento vai faltar. E a gente vai entrar, então, nesse percurso de frustração que é seguida de ira. Então, o resultado da nossa frustração de não ter recebido aquilo que a gente sente que é, né? Essa sensação de incompletude, a gente joga isso na conta dos nossos pais normalmente, né? Que são, como Jung falava, os nossos pais carregam a imago Dei, que é a imagem de Deus, né? A imagem do Criador. Então, a imagem que a gente faz do Criador, ela passa pela minha relação, é a minha experiência que eu tive com os meus pais. É, claro, né, que a gente, quando nasce, a gente não tá nem aí para Deus, né? Muito depois essa ideia vai aparecer. A gente tem que se relacionar com os nossos pais, né? E é o suficiente. E a gente vai culpando, né? Vai entrando na raiva,
com essas primeiras figuras parentais, primordiais, que são os nossos cuidadores, se não os biológicos, alguém, né, que nos cuidou. E a gente vai entrar nessa energia da raiva, de não ter recebido aquilo que a gente sente que precisava receber. E junto com a raiva, vem um pacotinho, né? Porque como que eu vou sentir raiva de quem me deu a vida? Então, junto com a raiva que é real, eu sinto também culpa. Eu fico dividido, assim, mais uma vez, né? A dualidade já se manifesta. Como eu posso sentir? A gente, dentro da dualidade, a gente não consegue imaginar que duas coisas possam acontecer ao mesmo tempo, né? Sempre ou, mas na verdade é e, né? Então eu sinto raiva e amor. Mas eu não sei disso. Eu acho que ou eu sinto raiva ou eu sinto amor. As duas coisas não podem conviver. Então, junto com a ira, vem um sentimento de culpa por, né, jogar essa energia para quem me deu a vida. E junto com a culpa vem todo o mecanismo do sistema, né, de distorção do ego, que é, se eu tenho culpa, é porque eu tenho uma dívida, eu cometi, né, algo errado que eu não deveria fazer. Então, se eu tenho uma dívida, né, eu fiz, né, cometi um pecado, um desvio do caminho, eu preciso ser corrigida. Eu preciso, então, o quê? Ser punida. Então, junto com a ira, vem a culpa e o sentimento de que eu preciso ser punida. E junto com esse sentimento de punição vem o quê? O medo. Então, com essas energias, a gente já fecha o sistema de pensamento do ego, que é baseado na culpa, na punição e no medo. Muitas vezes, o que que já acontece aqui? Como eu já sei que vou ser punido, eu não vou esperar que ninguém faça isso por mim. Eu mesma vou me punir, vou entrar num círculo vicioso de autodestrutividade. Então, eu vou me auto-boicotando. Isso pode acontecer, né? Como já o mecanismo da gente se afastar cada vez mais da nossa origem, da nossa essência. Então, eu começo a criar situações na minha vida difíceis para eu mesma me punir do meu grande desvio original, que é me sentir com raiva, né? Com ira dos meus criadores. Claro que assim, né? A gente tem mais facilmente essa projeção nos nossos pais, né? Mas se a gente hoje, né, começa a entender todo esse circuito, né, que já está muito falado, muito manifesto na nossa consciência, né, da nosso espírito, né, da época que a gente vive, que é falar da nossa ancestralidade, dos sistemas familiares, a gente passa a ver que, né, o meu pai, por exemplo, não me deu atenção porque ele estava ligado ainda a uma figura ancestral que também lhe faltou. Então a gente vai regredindo, né? A falta vai aparecendo sempre numa ancestralidade cada vez mais remota, mas ela sempre está presente e vai passando por todas. Se a gente for fazer logo um movimento mais direto, onde que isso tudo começou? Isso tudo começou na criação, no próprio sistema desse mecanismo de Lila. Então, assim, vamos direto ao ponto, né? Atravessa logo os seus ancestrais, vamos bater logo na porta de Adão e Eva, ou, né, de como você imagina que foi a criação, bate logo na porta do Criador, é com ele a tua questão, tá? É assim como é, o Mahalila entende, eu entendo todo o processo. Claro, se você está passando, e é mais fácil entender isso a partir dos sistemas familiares, vai indo, mas essa origem, ela é muito mais profunda e muito além de toda essa linhagem ancestral. Então, a casa 3 do Mahalila, ela está pontuando esse momento na nossa consciência de raiva, tá? Casa 4. Casa 4 é a casa da cobiça. O que que é a cobiça? A cobiça é a gente querer justamente esse amor. Isso que nos foi faltado, né? Negado de alguma maneira. Então, a nossa cobiça original, essencial, é o amor dos nossos pais. Como a gente tem essa frustração,
que a gente não recebeu, a gente passa a ter toda a nossa energia psíquica, toda a nossa libido, todo o nosso investimento em resolver isso. Então, aqui a gente começa a criação dos eus, né? Do eu idealizado, que é, bom, para eu conseguir a atenção, o reconhecimento, o amor, que eu acho que é aquilo que me faltou, né, dos meus pais, eu vou ser obstinada em ser a filha perfeita. E para cada um, claro, essa perfeição se reveste de uma forma. Mas a gente vai perseguir com obstinação, com cobiça, esse lugar de perfeição. Então, eu vou ser a pessoa, por exemplo, né, que vou é, sempre dizer sim, eu não vou nunca falar não para aqueles que me pedem algo, para eu poder ser amada. Então, tem as máscaras também, aqui o estudo das máscaras, né, daquelas três máscaras principais que a Eva Perracos traz no livro Não Temas o Mal, que é bastante recomendado que leiam também para entender todo esse funcionamento, né? Então, eu posso me deparar aqui nesse momento com uma identificação, né, com desses funcionamentos das três máscaras, que são as três distorções dos três atributos divinos, né, que o amor que se distorce em submissão, que é o poder que se distorce em agressividade e a serenidade que se distorce em retraimento. Então aqui a gente começa a criar esses eus idealizados, essa busca incessante da perfeição que não existe, né? Então a gente aqui cria o nosso grande vilão, que é o nosso eu idealizado, é o nosso tirano interno. É ele que vai ficar no fundo da nossa psique, sempre falando, você não fez direito, faz assim, faz assado, tá vendo? É por isso que, né, de uma forma bem sutil, subliminar, inconsciente, vai nos manipulando, para que a gente sempre faça as coisas de um determinado padrão e não livremente. Porque se eu, né, não fizer dentro de um padrão que eu sinto que é seguro, que ali dá certo, porque de repente eu fiz alguma coisa e recebi um elogio, recebi uma atenção, e eu falo, ah, aqui dá certo. Então, eles acham que eu sou assim, então eu vou ser assim, né? Então, minha família acha que eu sou, né, uma pessoa super evoluída, então eu vou ser. Então, eu vou ficar na minha máscara da serenidade, né, distorcida, do retraimento, eu não vou me envolver, para parecer que eu sou sempre uma pessoa zen, consciente, iluminada, que não preciso nem jogar o jogo, né? Então a gente vai criando esses mecanismos para ter certeza que a gente vai receber o amor, só que a gente vai se amputando no caminho, né? A nossa grande essência, ela não vai ser expressa se a gente ficar preso e presas, né, a uma forma apenas de se manifestar, que o grande problema do eu idealizado é isso, a gente vive milhões de circunstâncias na vida e a gente sempre responde da mesma maneira. Então, a gente perde totalmente a nossa expressão, a nossa liberdade de ser, né? Porque a gente viu que dava certo de uma forma, só que não dá, né? Só que no fundo, a gente vai perceber que isso tem um limite muito claro e logo ali a gente vai perceber que a gente não vai conseguir mais sair desse círculo, esse círculo vicioso de comportamento. A gente cada vez mais vai ficar é, tentando resolver com as mesmas ferramentas, vai estar sempre dando errado e a gente não vai conseguir sair desse formato, porque a gente entendeu que é assim que a gente recebia o amor ou a atenção. Então, a gente vai para o plano físico, casa 5. É aqui que mora a energia sexual, é a base do jogo. A gente está falando aqui, ó, dessa linha central que o Mahalila vai traçando, dos chakras, dos planos de consciência que a gente vai desenvolvendo a cada setênio da vida, né? Então, o Buloka, né, que é o plano físico, é a base da energia sexual, da energia da Kundalini. Aqui a gente tem uma relação com a energia da criação. Então, como eu falei, né,
a consciência divina, ela cria pelo prazer, pelo êxtase, né? Aqui a gente também tem o primórdio dessa energia do prazer. E aqui a gente pode acabar se perdendo na energia da luxúria, que é um desvio do caminho, né? Assim, eu não sei se eu vou ter, né, outro prazer além desse, então eu vou ficar aqui, no plano físico, no plano é, das sensações físicas que me dão uma satisfação. Então, para eu aliviar esse buraco, essa falta que eu sinto, às vezes a gente fica preso aqui na energia do plano físico e das manifestações dos prazeres sensuais e sensoriais. Então, aqui a gente está falando dessa energia da luxúria, que é uma busca incessante pelo prazer físico, né? Que pode não ser apenas sexual, pode ser transvestido, né? Travestido, né? De várias manifestações de vícios e compulsões. Então, eu posso ter a energia sexual distorcida com o sexo em si, mas com outras manifestações compulsivas. Aqui é interessante observar também que assim, essa energia ela pode ser transmutada dentro de uma oitava elevada de consciência, que seria a própria energia da devoção, né? Então, a luxúria, ela também, apesar de ser, né, a mãe das distorções, da gula, da preguiça, ela também pode dar origem, né, à energia da devoção, que é, dentro do Mahalila, a casa 54, que dá origem, né, à espada, que leva diretamente para a casa 68. Então, é um atalho no jogo. A energia da devoção, da entrega por inteiro, né, para o divino, te leva diretamente para a casa da iluminação, de volta para a nossa origem, tá? Mas até chegar lá, a gente ainda vai passar por muitas coisas nessa jornada, né? Uma delas, né, é a casa 6, que é a casa, então, da cristalização da nossa identidade enquanto personagem. Aqui existe o nosso apego a toda essa estrutura que a gente viveu até então, né, da Gênesis, do Maia, da ira, a cobiça, o plano físico. Até então a gente está cristalizando a nossa identidade, o nosso ego, aquilo que a gente chama de eu. Então, a gente parte do jogo aqui. Então, você vai começar uma Halila, você vai sempre começar aqui, né, dentro dessa metodologia, tem outras formas de jogar, mas dentro dessa metodologia que eu jogo, a gente começa aqui na casa 6, que é a casa do apego. Então, para eu poder dar um salto de consciência e descobrir o que está impedindo o meu avanço na vida, a gente sempre chega com uma questão, né? Qual o seu grande desafio hoje, né? É, a gente tem sempre um incômodo, né? Inclusive, isso daqui é é um mecanismo inteligente que garante o sucesso e o retorno à nossa origem. Lá, a casa 68, o retorno a ela é garantido pelo próprio jogo. Como que é garantido? Qual é esse sistema de inteligência que fala assim para a gente, ó, não se preocupe que vocês vão retornar, já está certo que o retorno é garantido, porque existe a dor. Se não existisse a dor, a gente podia ficar perdido nessa inconsciência e não retornar, mas a dor, os nossos desafios fazem com que a gente pare e reflita e fala, tem alguma coisa que eu não estou vendo. Por que que na minha vida está sempre dando algo errado na área do relacionamento, ou na área profissional, ou eu estou sempre com um problema de saúde, ou porque que, enfim, eu não consigo algo que para mim é importante. Então, são esses atritos da vida, esses movimentos, né, que a gente se vê em desafio, em situações críticas, de crise, né? Que na verdade são os mecanismos de retorno para a própria origem de onde a gente está, né? Saiu e para onde a gente está se encaminhando. Então, isso aqui
é um resumo, né, para a gente entender uma coisa que é fundamental dentro da estrutura, né, do jogo, da vida, do Mahalila, é, que é essa jornada que a gente faz, que todos os nossos desafios não são porque existe uma miséria cósmica, porque fomos abandonados, que é muito importante a gente mudar essa chave, a gente inverte, né, essa crença para a crença de estamos aqui para dar consciência divina ao Criador, a nós mesmos, para iluminarmos o amor, enchermos, né, essa energia amorosa de consciência, muda totalmente a nossa relação com a vida, né? Em vez da gente se sentir abandonado, rejeitado, não reconhecido, a gente passa a olhar para o nosso papel grandioso, que é assim, vamos viver para a gente poder retornar e dar assim, ó, oferecer a nossa vida como louvor ao Criador. Então muda totalmente a nossa relação só de entender isso. Metade do processo ou mais, né, da metade dos nossos sofrimentos, eles desaparecem se a gente entende essa cosmogênese, né, sobre se a gente entende a estrutura, né, do que é a vida, como o Mahalila entende, tá? Então, esse é um convite básico, preliminar, para a gente refletir sobre essa estrutura do jogo da vida. E se você, a partir disso, dessa reflexão, tiver um anseio, né, de colocar a sua questão, então, em jogo, então, meu contato está aí, fica à vontade de passar um WhatsApp, de me mandar uma mensagem e marcar uma sessão do jogo, que pode ser uma sessão individual, pode ser sessões em workshops, né, que daqui a pouco eu vou divulgar, né, as datas, né, de alguns workshops com temas específicos, ou também se você ficou conectado ao próprio jogo e quer ser um terapeuta também pode entrar em contato para se inscrever para as futuras formações que eu já estou ministrando. É isso.